Oi, gente, tudo bem? Bom, primeiramente eu queria agradecer a Jordana Convento da Vivo de Tupã por salvar a minha vida. Eu fiquei quase 2 meses sem celular, meu celular deu pau total e se não fosse ela eu estaria sem celular ainda. Então, muito obrigada, Jor, por isso que eu estava sumida, por isso que eu estava sem live. Bom, eu acabei de chegar na clínica. Hoje, como eu dou aula, né? Então eu acabo não ficando tanto tempo aqui, mas eu dou aula na Universidade do Brasil, aqui de Tupã. Deixa eu só responder aqui o pessoal do grupo. Gente, o pessoal do grupo, a gente tá... É que a gente tem pouco grupo, deixa eu mostrar pra vocês como isso. Às vezes quando eu fico sem responder um pouquinho, olha isso. Opa! Só o grupo da clínica de Tupã. De Tupã e de Lucélia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 grupos, gente. Isso só de partes. Então vocês imaginam como que é, graças a Deus, muito bom. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Bom, hoje a gente vai falar sobre os benefícios e sobre qual a diferença dos alimentos integrais e da farinha refinada. O áudio tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Como que tá aí? Vão me mandando aí, falando como que tá. Oi, Rose! Gente, a Rose, ela deixou de ser minha paciente, tá? Eu não quero mais ela como paciente. Agora ela virou minha best friend forever. Há um tempo já, na verdade. E ela me ajuda até... Ela emagreceu tanto já, porque ela emagreceu... Ela, na verdade, hoje ela é metade de uma pessoa. Rose, depois coloca aí nas perguntinhas, embaixo, o seu antes e depois, para as pessoas verem a sua luta e o tanto que você conseguiu. Oi, Rê, tudo bem? Bom, vamos lá, gente. Então, qual é a diferença e os benefícios também? Qual a diferença entre os tipos as vantagens e desvantagens dos alimentos integrais e dos refinados? Às vezes não é só em relação quando a gente fala assim, a farinha branca. A farinha branca, ela faz parte da rotina da grande parte da população. Isso de modo geral, não só dos brasileiros, mas da população mundial. A farinha é utilizada no preparo de pães, de bolos, de macarrões, de outros alimentos, de bolacha, de inúmeros alimentos, de panqueca. A Rose emagreceu 43 quilos, tá, gente? Isso não é para qualquer um. Cada vez mais existem versões integrais desses alimentos que antigamente eram só refinados. Vocês perceberam que a gente vai no mercado hoje em dia? Começou primeiro com o pão integral. Hoje existem até os bolos, até esses bolos prontos mesmo, esses bolos que a gente sabe que não são tão saudáveis assim, mas até essas opções, existem até mesmo desses bolos prontos, existem as opções integrais. Mas por que disso? Qual é a diferença? Qual é a grande diferença entre o alimento integral e o alimento refinado? Bom, a farinha branca, ela passa por um processo de refinamento que faz com que grande parte dos nutrientes dela, dos nutrientes do trigo, dos nutrientes da farinha sejam eliminados. Ou seja, mata-se mais da metade dos nutrientes quando é feito esse processo de refinamento. Ou seja, você consome um alimento que muitas pessoas acham que é mais saboroso, aquele pão branquinho, aquele pão... Eu não estou falando que você comer com moderação faz mal, até mesmo porque eu estaria falando mal da minha própria família, né? Porque minha família também tem padaria, então a gente vive disso. Bom, então eu não estou falando isso. Eu estou falando do consumo exagerado do alimento branco, da farinha branca. O que acontece? A maioria das pessoas não entende que não é só para quem tem diabetes que deve se usar alimento integral. Gente, é um alimento que perdeu mais da metade dos nutrientes dele. Ou seja, se aquele alimento ele era íntegro, da sua integridade, passou por um processo de refinamento e ele perdeu os nutrientes dele, consequentemente ele deixou de ser tão saudável como ele deveria ser. Boa tarde, Isaías, tudo bom? Devido à riqueza de nutrientes, a farinha integral ela tem muito mais benefício à saúde. Por exemplo, ela tem mais benefícios em relação ao funcionamento intestinal, porque ela permanece com as fibras dela íntegras, o que perde-se na farinha branca, a quantidade de fibra que deveria ter. Ela também aumenta a sensação de saciedade devido a essas fibras também. Ela reduz os níveis de colesterol ruim do sangue e também ajuda a regular, a controlar a sua glicemia. Bom, quais são os tipos de farinha? Para quem quer modificar, para quem não quer ficar só na farinha integral, na farinha branca, no que for... Calma aí só um minutinho. Chave do carro. Calma aí que a Patrícia tá me atrapalhando, gente. Aqui é a chave do carro. Pra quê? Hã? Pra quê? Tá. Bom, gente, desculpa, tá? A live ao vivo é assim mesmo, que precisou da chave do meu carro porque eu parei num lugar que aí não dá pros médicos da clínica saírem.
Bom, quais são os tipos de farinha então? Existem alguns outros tipos de farinha que você não precisa usar só a farinha integral, então. Para quem não quer, para quem tem essa, às vezes não consegue consumir a farinha integral, o que pode ser feito? Existe a farinha de banana verde. Como o nome sugere, ela é feita a partir da banana que ainda não amadureceu. Qual que é a vantagem? É o fato de conter uma grande quantidade de amido resistente, que é um carboidrato que é digerido apenas no intestino. Então ele não é transformado em glicose. Além disso, ela possui menos calorias, a quantidade de carboidrato é bem mais baixa, ela tem zero gordura e tem muito mais fibra ainda do que a banana já amadurecida. Ela ajuda a regular o controle intestinal, então evita aquela sensação de inchaço. Sabe aquela sensação, às vezes, quando você come um pão, quando você come um pouco mais de carboidrato, que você se sente inchada, pesada? A farinha de banana verde, ela ajuda isso. Por isso que muitas receitas hoje em dia usam-se a farinha de banana verde. Depois, se vocês quiserem, eu posso pesquisar para vocês e vou mandando também. Depois, quando terminar a live, não esquece de deixar o e-mail de vocês. A gente vai deixar um link, né? Porque eu não consigo fazer isso antes, que o Face mesmo não permite. Aí eu vou deixar um link, vocês cadastram o e-mail de vocês e a gente manda várias dicas. Inclusive, eu vou mandar a receita dessa farinha de banana verde. Bom, a farinha de trigo integral em si, ela é obtida por meio da moagem dos grãos de trigo. Ela mantém a estrutura do farelo e do germe de trigo e são as principais fontes de nutrição daquele grão. Então, com relação à farinha branca, ela mantém os nutrientes, como não só os nutrientes como a fibra, mas também mantém o ferro, que o ferro é encontrado na farinha, só que quando é refinado, ele perde esse ferro. Então, ela acaba sendo perdida por causa do processo de refinamento. Outra farinha que a gente pode utilizar ao invés da farinha branca, a farinha de aveia. Assim como o grão, a versão da farinha de aveia ela é rica em fibras solúveis. Então ela aumenta aquela sensação de saciedade, ela ajuda a regular a flora intestinal também. Ela é fonte de uma substância que se chama beta-glucana. Essa substância, ela reduz o nível de colesterol ruim, que é o LDL na corrente sanguínea. Então para quem tem o LDL alterado, usar a farinha de aveia no lugar da farinha branca é muito saudável. E também como outros tipos de farinha, ela pode ser utilizada como substituto da farinha branca e inúmeras receitas, inúmeras mesmo. Também posso deixar essas receitinhas para vocês. Outra farinha que poucas pessoas usam, mas que também é muito boa, a farinha de coco. Ela é feita a partir da polpa da fruta. Ela é uma excelente opção para celíacos, porque para pessoas que são intolerantes ao glúten, que não podem consumir o glúten, ou para algumas doenças também, que deve-se evitar o glúten, a farinha de coco, ela não tem glúten. E geralmente ela é utilizada no lugar da farinha, na farinha de arroz. Ela dá uma consistência um pouco melhor para a massa, a massa não fica tão líquida assim. Então ela é muito boa no preparo de receitas. Ela também tem já um saborzinho mais adocicado, o que faz com que você acabe utilizando menos açúcar ou menos adoçante, não, geralmente para quem é diabético ou para quem não pode consumir o açúcar. Ela também contém muitas fibras. Ela é rica em gorduras boas e ela pode ser utilizada como substitutos de várias e várias receitas também. A farinha de arroz. Oi Maria, tudo bem? A farinha de arroz também é uma ótima opção para as pessoas que são alérgicas. O arroz é um dos alimentos que a gente considera eles como hipoalergênicos. Então, o arroz, o leite de arroz, a farinha de arroz são alimentos que geralmente causam zero ou raríssimas pessoas são alérgicas a esses alimentos. Raramente você ouve alguém falar que é alérgico ao arroz, não é? Então, a farinha de arroz ela pode ser produzida a partir do próprio arroz branco, também a partir do próprio arroz integral. Antigamente, quando você ia no mercado, só tinha a opção de leite, por exemplo, para quem é alérgico, do leite de arroz branco. Hoje tem também do leite de arroz integral. Então você pode fazer a farinha a partir do arroz integral ou a partir do arroz branco também. Ela também é uma opção muito mais saudável. Além dela ser riquíssima em fibra, ela contém proteínas, ela contém carboidratos complexos na composição, ela tem um sabor bem suave e pode ser substituir em qualquer receita a farinha de trigo. A gente também tem uma outra opção que pode ser utilizada, que é a farinha de chia. Ela é considerada um superalimento. O que seria isso, superalimento? Então ela tem um alto valor nutricional. Oi Laena, que saudade de você. Manda um beijo pro Miguel. Ela tem vários benefícios também para a sua saúde. Ela é uma versão das farinhas que ela é totalmente diferente. Como todas as farinhas, ela não só ela é riquíssima em nutrientes e riquíssima em fibras, como ela também é muito rica em ômega 3. Vocês estão me vendo que a conexão tá indo e voltando, mas apareceu aqui de novo.
Outra farinha que poucas pessoas conhecem é a farinha de soja integral. Ela também é rica em fibras e em proteínas também. Ela tem um baixo teor de sódio, o que é muito bom para pessoas hipertensas. Vocês perceberam que cada farinha que pode ser substituída tem algum benefício específico para algumas doenças específicas? Então a gente tem que abrir um pouco mais o nosso leque e entender que não é só a farinha branca, não é só a farinha integral. Ó, a gente falou já da farinha de soja, da farinha de chia, da farinha de arroz, da de coco, da aveia, da integral, da de banana verde, da própria farinha branca. Oi, Fer, os bebês estão bem. Ah, eu vi a foto de vocês também, da sua família, fiquei muito feliz. Eu sinto saudade de você e eu vou estar atendendo na sua cidade a partir do dia 25, viu? A partir do dia 25 eu vou estar atendendo em Oswaldo Cruz, na academia da Maíta, da apresentadora do SBT, Fernando, a Mônica e todo mundo. Bom, então como eu estava falando da farinha de soja, como que ela pode ser usada? Você pode colocar 1/3, por exemplo, da farinha integral e o restante você completa com a farinha de soja. A sua receita vai ter menos sódio e vai ficar muito mais saudável. Outra opção também é a farinha de amêndoa. A farinha de amêndoa, ela é muito boa para quem tem falta de vitamina E. A vitamina E não era tão... as pessoas não se preocupavam tanto assim. Eu mesmo sou uma das pessoas que pede muito exame de vitamina E. E geralmente as pessoas têm muita falta. Ela possui 35% da recomendação diária desse nutriente, da vitamina E, que as pessoas precisam por dia. Então, ou seja, uma porção da farinha de amêndoa, já possui 35% da quantidade de nutrientes de vitamina E que você precisa durante o dia inteiro. E como que você pode ser utilizado? Você utiliza ela para substituir a farinha branca. 1/4 dela, da farinha de amêndoa, equivale à quantidade total de farinha branca que você iria utilizar para a receita. Ela tem um valor, um custo um pouco mais alto, só que a quantidade que se usa para dar a mesma consistência é muito mais baixa. Então acaba sendo equivalente. Outra farinha que eu gosto muito é a farinha de linhaça. É extremamente saudável. Ela aumenta muito o seu HDL. Ela pode ser utilizada para preparação. Vocês sabiam que a linhaça também, para pessoas alérgicas, ela pode ser substituída? O ovo pode ser substituído pela linhaça na preparação? Depois, para quem fizer o cadastro no e-mail, no LED, que a gente vai deixar em cima, assim que acabar essa live, vocês vão estar recebendo isso também. E eu prometo que eu mando para vocês também como substituir o ovo pela linhaça nas receitas também. Bom, voltando à nossa farinha então de linhaça, eu preparo todo certinho aqui, mas vai surgindo as ideias, eu vou falando pra vocês. E vocês podem ir fazendo perguntas aí também que eu vou respondendo. Bom, a farinha de linhaça ela também pode ser consumida não só no preparo das refeições, mas ela pode ser consumida para você colocar em cima das frutas, dos vegetais. Ela aumenta sua saciedade, ela regula o seu intestino, ela aumenta muito a quantidade de ômega 3 ingerida, porque ela também, assim como a chia, é riquinha em ômega 3, e também, assim como a farinha de linhaça, de chia, ela é considerada um superalimento também. Outra opção é a farinha de quinoa. A quinoa, para obter essa farinha, ela tem que ser, os grãos da quinoa devem ser processados até que fique totalmente em pó. Então ela vai ficar um pozinho e ela pode ser utilizada nas receitas no lugar da farinha, tanto para preparo de bolo, de vitaminas, de biscoitos. Ela pode ser consumida até com iogurte, porque ela também é riquíssima em fibra, então provoca sensação de saciedade também. Ela geralmente, quando você mistura a farinha normal ou a integral e a farinha de quinoa, você aumenta muito, você acaba diminuindo a quantidade de carboidrato, né? A quantidade de calorias também, e acaba acrescentando muitos nutrientes e muitos benefícios à sua receita também, porque a quinoa é um alimento muito saudável. Bom, como a gente pode utilizar então as farinhas integrais e essas farinhas que eu falei para vocês? Elas podem ser facilmente acrescentadas na nossa rotina. Basta você substituir numa receita o que você usaria de farinha comum, da farinha branca, para as farinhas que a gente citou acima, ou da própria farinha integral mesmo. Bom, todas as receitas, elas podem acompanhar. Você pode me fazer misturas das farinhas que a gente citou, para colocar, se você não quiser fazer um bolo, ou você não quiser fazer um preparo. Você pode utilizar em iogurtes, você pode utilizar em saladas de fruta, você pode bater com uma vitamina, você pode utilizar num suco natural mesmo. Então, eu não estou falando da farinha, tá, gente? Da farinha de trigo normal. Estou falando das outras farinhas como chia, coco, quinoa, aveia, linhaça, todas as outras farinhas que a gente foi citando. Outra coisa, é porque aquela mesma historinha do diet e do light, é porque a integral não engorda? Não, não é isso. O que acontece? O integral, ele tem muito mais fibra em sua composição. O que isso quer dizer? As fibras, elas ajudam no processo digestivo, então faz com que aconteçam mais lentamente.
Quando acontece mais lentamente, quando você consegue fazer sua digestão de uma forma mais lenta, aquele tempo de saciedade se prolonga. Então você vai sentir fome muito mais devagar, muito mais lentamente. Você acaba não tendo fome toda hora assim. Então, consequentemente, te ajuda no processo de emagrecimento. Outra coisa também, vai impedir os picos de insulina, que é o hormônio que estoca totalmente a sua energia e transforma ela em gordura. Então, aquelas pessoas que às vezes têm muita predisposição a acúmulo de gordura abdominal, de acúmulo na gordura no culote. Então, essas pessoas devem aumentar a ingestão de farinhas integrais para evitar esses picos de insulina também e evitar que acumule-se gordura localizada. Então, é outro benefício dos alimentos integrais que poucas pessoas conhecem. Se você acaba utilizando as farinhas integrais, você prolonga essa sensação de saciedade, vai emagrecer muito mais facilmente e a sua dieta vai ter muito mais sucesso também. Outra pergunta que me fizeram também: as farinhas integrais possuem glúten? Bom, isso vai depender de que tipo de farinha que você vai utilizar. A farinha de trigo, a de soja e outras versões, geralmente, elas estão, tá? Vocês estão vendo que eu tô ao vivo, então não tem como, depois eu retorno. Para os celíacos que têm essa intolerância, né, ao glúten, são indicadas farinhas de coco ou a de arroz ou a de amêndoa. Por quê? É importante sempre conferir na embalagem também se realmente está livre totalmente do glúten. Garantir, a gente tem que saber ler rótulo, a gente tem que saber fazer essa avaliação para utilizar. Então, a farinha mais recomendada para o celíaco seria então a de coco ou a de arroz, tá bom? Bom, assim a gente encerra a nossa live. Eu tentei falar de um apanhado de todas as farinhas que a gente tem atualmente no mercado, que são fáceis de utilizar, são fáceis de fazerem trocas e não precisam só utilizada em receitas como bolo, biscoitos e tudo mais, pode ser utilizados no nosso dia a dia também. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, compartilha. Eu tô encerrando, mas não esqueçam de deixar um e-mail de vocês pra gente poder, no LED, né, no link azulzinho que eu vou colocar acima da live. E qualquer dúvida também vocês podem deixar aí que eu respondo mais tarde. Boa semana pra todo mundo. Agora a gente com o celular novamente. Obrigada, Jordana. Agora com o meu celular novamente eu consigo fazer lives novamente e vocês vão deixando sugestões que a gente vai fazendo lives ao longo da semana. Ótima semana a todo mundo, que seja uma semana muito abençoada, com Deus na frente sempre. Um beijão, tchau, tchau.